Oiê! Chegamos ao quarto vídeo da semana do application. Se você ainda não assistiu os outros, vai lá assistir. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas partezinhas do application da Appia, que é o Personal Details e o Travel and Program. São partes mais simples, porque você não tem que ficar escrevendo muito texto. É mais só preencher algumas informaçõezinhas, mas eu vou explicar aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mariana Ferp, sou futura au pair. Se tudo der certo, né, eu estarei embarcando em breve, quando abrir essas fronteiras. Já estou no finalzinho do meu processo. Enquanto eu estou aqui no Brasil, estou usando esse tempo para eu ajudar quem ainda está no começo do processo, quem está pretendendo ser au pair, e para compartilhar minha experiência aqui no YouTube com vocês. Então, vamos lá. No Personal Details, você vai ter primeiro sobre your availability. Eu não sei falar direito essa palavra, gente. Enfim, sua disponibilidade. Então você vai colocar nessa parte, a partir de quando você pode embarcar e até no máximo quando você pode embarcar. Lembrando que entre essas duas datas tem que ter no mínimo 6 meses de espaçamento aí. Você vai colocar o que é melhor para você, de acordo com as suas necessidades. Contact Details. Aqui já vai ter o seu e-mail salvo, né, que foi o e-mail que você fez o login. E embaixo você tem que colocar o seu usuário do Skype. Se você não tiver, você cria aí. Mas eu confesso que, na verdade, as famílias não costumam usar o Skype para fazer as entrevistas. Nenhuma das minhas famílias usou o Skype, foi tudo pelo WhatsApp mesmo. Mas cria aí o Skype. E address. Você vai colocar o seu endereço daqui do Brasil mesmo. A sua cidade, seu estado, CEP, tudo bem direitinho, o seu telefone do Brasil. Aí tem uma pergunta, is mobile? Ele é celular, você vai colocar aqui, sim, se for seu celular, né, que deve ser, hoje em dia todo mundo só tem celular. Então, best time to call, você coloca aí uma hora que seria mais adequado para ligarem para você, caso precise. E alternative telephone number, se você tiver algum outro celular, ou o celular da sua mãe, do seu pai, enfim, alguém que possa te avisar caso ligarem, você coloca aí, porque se não estiverem conseguindo falar com você, eles ligam para essa pessoa. E aí a mesma coisa, você coloca se é celular ou não é, e qual é a melhor hora para ligar para esse outro celular. Eu não sei se vocês repararam aqui, mas o application da Appia tem a parte em português, então muitas partes dessas que eu tô falando você deveria saber sozinha mesmo como fazer, mas não custa nada eu falar aqui. Então no seu contato de emergência tem que ser seu pai, sua mãe ou algum irmão, porque tem que ser um parente de primeiro grau. Aí você coloca o telefone, diz se a pessoa fala ou não fala inglês. Não tem problema se não falar inglês, só marcar ali não. E qual é o seu relacionamento com essa pessoa. Se é sua mãe, se é seu pai, se é sua irmã, se é seu irmão. Driving Details. Ali, ó, em Upload Driving License, você vai colocar uma foto da sua carteira de motorista. E aí você tem que marcar se você tem uma carteira de motorista válida. E que é sim, né? Porque é uma regra do programa. Colocando sim vai aparecer mais coisas. Quando foi que você começou a aprender a dirigir. Então eles já colocam ali, ó, para você olhar a data da emissão da sua carteira de motorista. E aí você coloca 4 meses antes daquela data. When did you pass your practice driving test? Quando foi que você tirou a carteira, a data da emissão. Então, what type of driving license do you hold? E aqui no Brasil você só pode colocar as opções permissão ou permanente. Permissão se você tem a carteira provisória ainda. Permanente se você já passou, né, um ano desse período da provisória, você já tem a sua carteira mesmo. Não coloque full, porque no Brasil a gente não tem a carteira de motorista full. Full é quando não tem vencimento nenhum. A nossa carteira tem vencimento, a gente tem que ficar renovando a carteira. Does your driving license expire? Então, sim. Vai colocar sim. E aí ele vai pedir qual é a data de vencimento da sua carteira. Você coloca aí, how frequently do you drive per week? Então, coloca a frequência que você dirige durante a semana. Do you have experience driving in a city, on a highway, at night, in the country, in snowy conditions? Então, se você tem experiência dirigindo na cidade, né, uma cidade grande, com tráfego, com trânsito, você coloca aí, você marca. Highway é a BR aqui no Brasil, então se você tem experiência dirigindo em BRs, você marca. At night, à noite. In the country, no campo, né, na terra, no campo. In snowy conditions, se você já dirigiu na neve.
nunca dirigi, né? Não sei vocês. Mas enfim, você coloca aí as opções que se enquadram com a sua experiência. Have you ever had a driving accident? Você coloca se já teve ou não um acidente de carro. E have you ever been penalized or banned for any driving offenses? Coloca não, ninguém vai saber. Se você já teve uma multazinha ali. Eu coloquei não na minha, já tive uma multa uma vez, mas não. E é isso, essa é a parte do Personal Details. Agora vamos para o Travel and Program. A primeira coisa que vai aparecer é o Please select a program you would like to apply for. Então, aí tem as três opções, são as três opções do programa da APIA. Se você é Au Pair in America regular, é a primeira, o rosinha. O Au Pair Extraordinaire, você coloca o azul. Ou o Educare in America, que é o laranjinha amarelo, não sei. Então, o meu é o Au Pair tradicional. Apertei aqui no rosa. Qualification. The qualifications are necessary only when Au Pair Extraordinaire program is selected. Então, essa parte da qualificação só é preciso para quem está no programa do Au Pair Extraordinaire. Eu não estou, então eu não sei muito bem como é que funciona, mas espera. Apareceu aqui, pera. Então, se você é extraordinaire, tem as opções. I have a child care qualification recognized by APIA. Eu tenho uma experiência com criança reconhecida pela APIA. I have 2 years full-time work experience gained in last 3 years. Eu tenho 2 anos de experiência integral de experiência nos últimos 3 anos. I have 2 years full-time work experience and a recognized child care qualification. Caso se você tem os 2 anos de experiência e também uma qualificação reconhecida. I was previously an au pair in the US within the last 3 years. Você já foi uma au pair nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Olha, eu não sabia, você pode se enquadrar em extraordinaire se você já foi au pair antes. I have a work experience and a child care qualification. Você tem experiência de trabalho e qualificações para cuidado de criança. Não entendi muito bem qual a diferença dessa última para a penúltima, porém, tudo bem. O único que aparece outra aba vai ser esse primeiro aí, quando você tem uma qualificação que é reconhecida pela APIA, que quando você é formado em pedagogia. Não sabia dessa parte do processo, mas vamos voltar aqui para a parte que eu sei, que é do au pair tradicional mesmo, e que a maioria das pessoas se enquadram, eu acredito. Host Family. Essa parte aqui a gente já preencheu naquela hora que foi criar o login do site. Se eu já encontrei uma família que eu queria fechar o match, né? Eu já estava começando antes, então já tem aqui o não. Your passport. Você vai fazer o upload do passaporte aqui, a fotinha do passaporte. E aí, você coloca o seu nome, o nome do meio, o seu sobrenome. E tem que ser exatamente como tem no passaporte. Essa parte é muito importante porque vai ser os dados que eles vão comprar o seu voo, né? Fazer tudo direitinho e também fazer o seu visto de enviar as documentações. Então não pode ter nada errado, porque senão vai dar erro na hora de você tirar o visto. Então preencha exatamente como tiver lá no passaporte. Apelido, data de nascimento. Aí você vai marcar que você tem um passaporte válido, o seu país, a sua nacionalidade, enfim, aqui embaixo são todas as informações do passaporte mesmo. Preferred City of Departure, você vai marcar qual é a sua cidade de preferência para você embarcar, que a APIA só tem 3 opções de cidade, que é o Belo Horizonte, nem sabia que tinha Belo Horizonte, por sinal, mas enfim, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Então se você mora em outra cidade, como eu, que moro aqui em João Pessoa, você vai ter que pagar um voo do seu bolso para você ir daqui para a cidade que você escolher aí. Se você quiser depois, você consegue até mudar. O meu tava pro Rio de Janeiro, porque como eu tenho família lá no Rio, eu ia ficar no Rio se eu precisasse. Eu queria passar umas fériasinhas no Rio, mas com esse corona todo, eu resolvi mudar para São Paulo, porque os voos estão saindo de São Paulo. Então eu tô evitando um voo a mais, senão eu teria que ir daqui pro Rio, do Rio para São Paulo, de São Paulo para os Estados Unidos. Mas enfim, você vê qual é a logística melhor para você, qual voo que sai mais barato saindo da sua cidade para algum desses locais. E aí você marca a opção que melhor te enquadra aí. Visto. Você já visitou os Estados Unidos antes?
Você já teve algum visto negado? Vou botar um sim, por exemplo. Você vai ter que explicar com detalhes o que aconteceu, como é que foi, quando foi, enfim, explica direitinho, mas eu sei que tem au pair que já teve visto de turista negado e conseguiu o visto de au pair tranquilamente. Embaixo, perguntando se você tem algum parente de primeiro grau que mora nos Estados Unidos. Se você colocar assim, todas essas informações aqui, se você colocar assim, você vai ter que dar mais detalhes. Então, a outra é se você tem outros parentes, como avô, tio, primo que mora lá. E aí no final, se você já teve algum visto J1 emitido, né, específico para o au pair. Então, vamos supor que não. Eu acho que aqui em cima, se você colocar se você já visitou os Estados Unidos, então ele vai te perguntar qual o visto que você tem ou teve, por quanto tempo que você esteve nos Estados Unidos, enfim, todas as informações bem direitinhas. E é isto. Como eu disse, essa partezinha é um pouquinho mais simples, bem autoexplicativa, tem algumas coisas que já estão em português, mas lembre-se que você sempre tem que responder tudo em inglês. Eu espero que eu esteja ajudando vocês com alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, que eu prometo que eu vou responder e eu vou ajudar. E eu espero que vocês estejam gostando dessa semana do application e dos vídeos e do meu conteúdo aqui do meu canal. Também lá do Instagram. Não esquece também de ir lá me seguir se você ainda não me segue. E curtir o vídeo se ainda não curtiu, já devia ter curtido, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!